tornando-se como criancinhas. Se estou agindo como uma criança, é porque penso como uma criança. Em Provérbios 4:23, a Nova Tradução Viva diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois ele afeta tudo o que você faz. O coração é o sistema de orientação da sua vida. Tudo o que você faz emerge das crenças do seu coração. O coração também é a sede do seu ser. É a consciência coletiva de tudo o que você é. É das crenças do coração que emana a sua autopercepção e visão do mundo. A Nova Versão King James cita a segunda metade desse versículo desta forma: porque dele surgem os resultados da vida. Como a interpretação de quem somos reside em nossos corações, tudo o que fazemos, vemos e sentimos é afetado por essa percepção. Nossa autopercepção é a lente que colore nosso mundo. É o filtro pelo qual todos os dados são passados e interpretados. Determina como vivenciamos a realidade. Podemos elevar-nos momentaneamente acima da percepção do nosso coração ou podemos afundar-nos momentaneamente abaixo dela, mas no final retornaremos às crenças dos nossos corações. Provérbios 3:1 nos diz para guardar os mandamentos de Deus em nossos corações. Então, o versículo 3 nos diz para escrevermos certas atitudes e crenças em nossos corações. Esse versículo revela o que a Bíblia ensina consistentemente. É nossa responsabilidade ministrar aos nossos corações. A Bíblia nos diz para acreditar no coração, esconder a palavra em nossos corações, guardar nossos corações, guiar nossos corações, estabelecer nossos corações. E aqui nos diz para escrever em nossos corações. O ministério do coração é responsabilidade exclusiva do indivíduo, mas poucas pessoas aprendem como influenciar consistentemente os seus corações de forma deliberada. A maior parte do que acontece aos nossos corações é acidental e sem escolha. Muito do que acreditamos em nossos corações sobre nós mesmos é o resultado de experiências negativas e positivas que estavam fora do nosso controle. Não os escolhemos e, quando ocorreram, não percebemos o efeito que teriam. Muito do que acreditamos sobre nós mesmos também é produto das ações de pessoas disfuncionais. Adultos e outras crianças expressaram-se na esfera da nossa experiência emocional e julgamos essas experiências infantis com a percepção e compreensão de uma criança. À medida que crescemos, definimos nosso mundo e nossa autopercepção a partir desses julgamentos. Pensávamos que essas pessoas fizeram o que fizeram por nossa causa, quando a verdade é que fizeram o que fizeram por causa delas mesmas. Acontece que nós estávamos lá. Uma das principais maneiras de escrevermos em nossos corações é através da combinação de emoção e informação. Por exemplo, as pessoas ao nosso redor agem de uma forma que nada tem a ver conosco, mas julgamos subjetivamente essa conduta. Achamos que é sobre nós. Nesse estado emocional, o nosso julgamento, que se manifesta como a nossa conversa interna, torna-se a informação que vivenciamos. Ele faz isso porque eu sou estúpido. Ela faz isso porque eu sou feio. As pessoas gostam de mim só porque sou bonita. Nossa conversa interna durante esses momentos emocionais é a informação que fica escrita em nossos corações. Muitas vezes, as palavras de julgamento do infrator disfuncional tornam-se a informação que processamos. À medida que esses homens ou mulheres se enfurecem e nos dizem que somos feios, ignorantes ou inúteis, aceitamos o seu julgamento como real. A combinação de informação e emoção escreve algo em nossos corações
do qual nunca poderemos escapar. As pessoas disfuncionais justificam as suas ações atribuindo culpas e tentam convencer as suas vítimas de que elas são a razão das ações ofensivas. Infelizmente, aceitamos essa culpa como realidade. Nós escrevemos isso em nossos corações, e isso forja nossa autopercepção e nossa visão definitiva do mundo. Como foi apontado anteriormente, as crianças nascem com uma natureza de pecado e medo. Como o medo coloca o eu no centro do mundo consciente, cada evento é visto sob esta luz. As crianças escrevem crenças em seus corações sobre o mundo com base na visão e na interpretação de suas experiências nele. As crianças acreditam que tudo no seu mundo diz respeito a elas. Os corações das crianças são extremamente vulneráveis. Supõe-se que nossa infância seja o momento em que desenvolvemos uma visão saudável de nós mesmos e de nosso mundo. Contudo, perspectivas saudáveis não acontecem porque a criança recebe a informação correta. Elas são o resultado de como uma criança se sente. Nossa visão negativa e legalista da paternidade nos levou a fazer do ensinar a criança o que é certo o objetivo final da paternidade. Contudo, a verdade em um coração cheio de baixa autoestima nunca alcançará o seu objetivo. Em vez disso, será pervertido e distorcido em algum conceito destrutivo. Mesmo que uma criança aprenda o que é certo, a experiência de aprendizagem pode ter um efeito terrivelmente negativo sobre a criança. Ensinar uma criança a ser boa geralmente resulta numa autoconfiança que diz, eu sou má. Antes da vinda de Jesus, os judeus sabiam que Deus era todo-poderoso, mas porque eles tinham uma natureza de pecado e medo, eles não tinham certeza de como Deus usaria esse poder. Jesus nos trouxe a revelação de Deus como um Pai amoroso. A partir da paz e da segurança que advém de conhecer a Deus como um Pai amoroso, confiamos nele para usar o seu poder de uma forma amorosa e saudável. Portanto, vemos que uma sensação de segurança e aceitação deve ser um ambiente para a aprendizagem. Caso contrário, a informação poderá não atingir o objetivo pretendido. O principal objetivo da criação dos filhos deve ser fazer com que nossos filhos se sintam amados, aceitos e seguros. Nesse ambiente, eles serão confiáveis, ensináveis e complacentes. Os objetivos para criar filhos saudáveis e pastorear congregações saudáveis devem ser os mesmos. Se o coração estiver seguro, ele estará aberto e ensinável. Se houver aceitação, então a razão para ensinar não será subjetivamente distorcida em rejeição. As pessoas nunca deveriam ser ensinadas porque estão erradas, mas porque são amadas. Os pais devem modelar o amor e a aceitação de Deus para seus filhos. Eles deveriam facilitar a transição de uma criança para a confiança em Deus sem medo. Veja, os pais são a principal fonte para o desenvolvimento do conceito de Deus em uma criança. Em última análise, chegamos a Deus e o julgamos como nossos pais. Se desenvolvemos conceitos negativos sobre nossos pais enquanto crescemos, chegamos a Deus como adultos com um conceito negativo de Deus e uma autopercepção negativa. Achamos que sua palavra foi dada para nos tornar certos. Esquecemos que Jesus nos corrigiu por meio de sua morte e ressurreição. Esquecemos que sua palavra foi dada para nos ensinar como viver uma vida abundante. Em suma, a má compreensão do motivo da instrução corrompe as consequências. Os pais e pastores devem ter como objetivo ajudar as pessoas a experimentarem o amor de Deus antes de apresentar qualquer outro aspecto da verdade. Há uma razão pela qual o coração das crianças é tão facilmente influenciado. Deus nos criou para que a nossa infância fosse um período de constante aprendizado
e desenvolvimento. Em termos profissionais, o estado meditativo em que o coração é facilmente influenciado é chamado de estado alfa. O estado alfa é alcançado em momentos de oração profunda, meditação ou simplesmente pensamento e estudo profundos. Neste estado, as ondas cerebrais diminuem para cerca de 7 ciclos por segundo. Durante o estado desperto, as ondas cerebrais permanecem em 14 ciclos por segundo ou mais. Este é um estado de espírito mais baseado intelectualmente e que dá o controle à mente, não ao coração. No estado alfa, a mente consciente perde o controle do processo de pensamento e os pensamentos do coração começam a surgir. O coração também fica mais vulnerável nesse momento. Todos nós entramos no estado alfa pouco antes de entrar no estado de sono e por um tempo depois de acordar pela manhã. Acredito que é por isso que se dá tanta ênfase ao uso desses momentos do dia para orar. Embora a maioria dos adultos tenha perdido a capacidade de entrar facilmente no estado alfa, as crianças permanecem nele quase o tempo todo. Alguns estudos indicam que as crianças permanecem quase constantemente no estado alfa até cerca dos 10 anos de idade. Isso significa que cada experiência que uma criança tem pode potencialmente afetar seu coração. Talvez seja isso que Jesus quis dizer quando disse: "Em verdade vos digo, se não mudarem e se tornarem como crianças, nunca entrarão no reino dos céus." Mateus 18:3, NVI. Jesus ensinou na parábola do semeador que continuaremos obtendo mais daquilo que temos, a menos que semeemos algo diferente em nossos corações. Contudo, apenas as crianças pequenas têm corações suficientemente flexíveis para admitir a necessidade de crescer, mudar e desenvolver-se. Os adultos insistem que podem ver e, por isso, permanecem cegos. Escrever a verdade em seu coração sobre quem você é em Jesus não acontecerá acidentalmente. Isso ocorrerá à medida que você desenvolve uma vida meditativa de oração que estabelece a prioridade em seu coração. Durante anos, usei uma ferramenta que desenvolvi chamada The Prayer Organizer, a organização da oração, para ajudar as pessoas a escrever as verdades de Deus em seus corações. Tenho visto pessoas passarem direto de um vício em drogas de 20 anos para uma vida abundante simplesmente porque reservaram um tempo para escrever a verdade de sua nova identidade em seus corações. No entanto, também vi aqueles que tinham antecedentes relativamente normais nunca se tornarem estáveis em Deus. Eles simplesmente não tiveram tempo para desenvolver seus corações. Aproveite o tempo. É um investimento que renderá dividendos para o resto da sua vida. E o maior benefício é que isso o livrará da necessidade de julgar.